A mensagem do terceiro anjo, sermão número 13, por A.T. Jones, 1895. Neste momento, focaremos num pensamento específico. É exatamente o que se encontra no verso 11 do segundo capítulo de Hebreus. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um. São homens deste mundo, homens pecadores que Cristo santifica. Ele é o santificador. E ele e estes são todos um. Nesta parte do capítulo, você vai lembrar que estamos estudando o homem. No primeiro capítulo, como vimos, é mostrado o contraste entre Cristo e os anjos, com Cristo acima dos anjos, como Deus. No segundo capítulo, o contraste é entre Cristo e os anjos, com Cristo abaixo dos anjos. Deus não colocou o mundo vindouro em sujeição aos anjos, do qual estamos falando. Ele o colocou em sujeição ao homem, e Cristo é o homem. Portanto, Cristo se tornou homem. Ele ocupa o mesmo lugar do homem. Ele nasceu exatamente como o homem nasce. Na sua natureza humana, Cristo veio do homem de quem todos nós viemos, para que a expressão neste versículo, todos de um, seja a mesma que todos de um, como todos surgindo de um. Um homem é a fonte e a cabeça de toda a nossa natureza humana. E a genealogia de Cristo, como um de nós, remonta a Adão. Lucas 3, versículo 38. É verdade que todos os homens e todas as coisas são de Deus, mas o pensamento neste capítulo é o homem e Cristo como homem. Nós somos os filhos do primeiro homem, e assim também é Cristo segundo a carne. Agora estamos estudando Cristo em sua natureza humana. O primeiro capítulo de Hebreus é Cristo em sua natureza divina. O segundo capítulo é Cristo em sua natureza humana. O pensamento nestes dois capítulos é claramente semelhante ao do segundo capítulo de Filipenses, versículos 5 a 8. Que esta mente esteja em você, que também estava em Cristo Jesus, que, estando na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Neste trecho, Cristo é apresentado em duas formas. Primeiro, estando na forma de Deus, ele tomou a forma de homem. Em Hebreus, nos primeiros dois capítulos, não é a forma, mas a natureza. Repito, no segundo capítulo de Filipenses, encontramos Cristo em duas formas, a forma de Deus e a forma de homem. Em Hebreus, nos capítulos 1 e 2, temos Cristo nas duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza do homem. Você pode ter algo na forma de homem que não seria da natureza do homem. Você pode ter um pedaço de pedra em forma de homem, mas não é a natureza do homem. Jesus Cristo assumiu a forma de homem, isso é verdade, e ele fez mais. Ele assumiu a natureza humana. Vamos ler agora o 14º versículo do segundo capítulo de Hebreus. Por isso, visto que os filhos de Adão, a raça humana, participam da carne e do sangue, ele também participou da mesma forma. Da mesma forma significa desta maneira, deste modo, de uma maneira como a que é mencionada. Portanto, Cristo tomou carne e sangue de uma maneira semelhante à nossa. Mas como é que tomamos carne e sangue? Por nascimento e também, claro, desde Adão, ele também assumiu carne e sangue ao nascer, e claramente de Adão. Pois está escrito que ele é a descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1, verso 3. Embora Davi o chama de Senhor, ele também é filho de Davi. Mateus 22, versículos 42 a 45. Sua genealogia é traçada até Davi, mas não para por aí. Vai para Abraão, porque ele é a semente de Abraão. Ele assumiu a semente de Abraão conforme Hebreus 2,16. E a sua genealogia não para em Abraão, vai para Adão, Lucas 3,38.
Portanto, aquele que santifica e aqueles que são santificados são todos de um só, pois ele é o Pai de todos nós. Assim, do lado humano, a natureza de Cristo é precisamente a nossa natureza. Vamos olhar novamente para o outro lado para ilustrar essa unidade, para que possamos ver a força dessa expressão de que ele e nós somos todos de um. Por outro lado, no entanto, como no primeiro capítulo de Hebreus, ele é da natureza de Deus. O nome de Deus que ele carrega pertence a ele pelo simples fato de sua existência. Isso pertence a ele por herança, assim como aquele nome pertence a ele inteiramente porque ele existe, e tão certamente como ele existe, e como pertence a ele por natureza, é certo que sua natureza é a natureza de Deus. Também, no primeiro capítulo de João, primeiro versículo, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Essa palavra não expressa a realidade do pensamento tão bem quanto outra. O alemão coloca uma palavra lá que define o grego mais próximo do que a nossa. Essa diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Literalmente, o Verbo era de Deus, e isso é verdade. A palavra grega transmite exatamente a mesma ideia, de que meu braço direito é parte integrante de mim, do meu corpo. O grego, portanto, é literalmente: no princípio, o Verbo era Deus. Isso simplesmente ilustra, nesse lado, o fato de quem ele realmente é deste lado. Pois assim como do lado divino ele era de Deus, da natureza de Deus, e era realmente Deus, assim do lado humano ele é de homem, e da natureza do homem, e realmente homem. Olha o 14º versículo do primeiro capítulo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso conta a mesma história que estamos lendo aqui nos primeiros 2 capítulos de Hebreus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, carne e sangue como a nossa. Agora, que tipo de carne é essa? Que tipo de carne é que este mundo conhece? Apenas carne como a que você e eu temos. Este mundo não conhece outra carne de homem, e não conheceu outra desde que a necessidade da vinda de Cristo foi criada. Portanto, como este mundo conhece apenas a carne que temos, como está agora, é certo que quando o Verbo se fez carne, ele foi feito tão carne quanto a nossa. Não pode ser de outra forma. Novamente, que tipo de carne é a nossa carne, tal como é em si mesma? Vamos para o 8º capítulo de Romanos e ler se a natureza humana de Cristo corresponde à nossa, e é como a nossa, naquilo em que a nossa é carne pecaminosa. Romanos 8, versículo 3. O que a lei não pôde fazer, porquanto era fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho fez. Havia algo crucial que a lei não podia realizar, e Deus, ao enviar seu próprio Filho, resolveu. Mas por que a lei não podia fazer o que desejava e o que era necessário? Estava enferma pela carne. O problema estava na carne. Foi isso que fez com que a lei falhasse em seu propósito em relação ao homem. Então Deus enviou Cristo para fazer o que a lei não podia fazer, e a lei, por ter falhado em seu propósito por causa da fraqueza da carne, e não por falta em si mesma, Deus deve enviá-lo para ajudar a carne e não para ajudar a lei. Se a lei em si fosse muito fraca para fazer o que se pretendia, então o que ele deveria ter feito para ajudar a resolver o problema seria corrigir a lei. Mas o problema estava na carne, e por isso ele precisava remediar a carne. É verdade que o argumento atualmente, surgindo dessa inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem de fato pode ser, é que a lei não poderia fazer o que foi pretendido, e Deus enviou seu Filho para enfraquecer a lei, para que a carne pudesse atender às exigências da lei. Mas se eu estiver fraco e você estiver forte e eu precisar de ajuda, não adianta nada te deixar tão fraco quanto eu.
Eu estou tão fraco e tão impotente como antes. Não há ajuda alguma em tudo isso. Mas quando estou fraco e você é forte, e você pode me trazer sua força que me ajuda. Assim, a lei era forte o suficiente, mas seu propósito não poderia ser realizado através da fraqueza da carne. Portanto, Deus, para suprir a necessidade, deve trazer força à carne fraca. Ele enviou Cristo para suprir a necessidade. E assim, Cristo deve organizar de tal forma que a força seja trazida para a nossa própria carne que temos hoje, para que o propósito da lei seja cumprido em nossa carne. Como está escrito, Deus enviou seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não tenha a ideia errada dessa palavra semelhança. Não é apenas a forma, não é apenas a fotografia, não é somente a semelhança visual de uma imagem, mas sim a verdadeira semelhança. A palavra semelhança aqui não é o pensamento que está no 2º capítulo de Filipenses, onde é forma ou semelhança quanto o formato. Mas aqui no livro de Hebreus é semelhança na natureza, semelhança com a carne como é em si mesmo. Deus enviando o seu próprio Filho naquilo que é exatamente como a carne pecaminosa, e para ser exatamente como a carne pecaminosa, teria que ser carne pecaminosa para ser feito carne afinal, como é neste mundo. Ele teria que ser exatamente a carne como é neste mundo, exatamente como nós temos, e essa é a carne pecaminosa. Isto é o que é dito nas palavras semelhança da carne pecaminosa. Isso é claramente mostrado nos versículos 9 e 10 do livro de Hebreus 2. Vemos Jesus, quem foi feito um pouco menor do que os anjos. Não apenas o homem foi feito menor do que os anjos quando foi criado. Quando Deus o fez um pouco menor do que os anjos, o homem era sem pecado. A carne era sem pecado, mas o homem caiu daquele lugar e condição e se tornou carne pecaminosa. Agora vemos Jesus, quem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas não como o homem foi feito quando ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas como o homem é desde que pecou e tornou-se ainda mais baixo do que os anjos celestiais. É aí que vemos Jesus. Vamos ler e ver. Vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos. Para quê? Para o sofrimento da morte. Então Cristo, sendo feito tão inferior aos anjos quanto o homem é tão inferior aos anjos quanto o homem é, uma vez que pecou e se tornou sujeito à morte. Vemo-lo coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Pois convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Portanto, ao se tornar sujeito ao sofrimento e à morte, isso demonstra claramente que o ponto mais baixo do que os anjos, no qual Cristo veio para ficar, onde ele está e onde o vemos, é o ponto ao qual o homem chegou quando, no pecado, desceu ainda mais baixo do que onde Deus o fez, mesmo assim um pouco mais baixo do que os anjos. Novamente, o versículo 16. Verdadeiramente, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a descendência de Abraão. Resumindo, ele assumiu a natureza de Abraão, não a dos anjos. Mas a natureza de Abraão e da semente de Abraão é apenas a natureza humana. Novamente, por isso era necessário que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos para compartilhar plenamente da humanidade. Em quantas coisas? Todas as coisas. Então, em sua natureza humana, não há uma partícula de diferença entre ele e você. Vamos ler as Escrituras. Vamos estudar isso de perto. Quero ver como vamos manter nossa posição firme. Vamos ler isso novamente. Todos são de um. Ele participou da carne e do sangue, assim como nós compartilhamos da carne e do sangue em comum. Ele não tomou a natureza dos anjos, mas sim a semente, a natureza de Abraão, que é humana e terrena.
Portanto, por essas razões, era absolutamente necessário para ele. O que significa necessário? Foi a coisa certa para ele fazer naquele momento. Lhe convinha, era apropriado. Era necessário que ele fosse feito em todas as coisas semelhante aos seus irmãos. Mas quem são seus irmãos? A raça humana, todos são de um. E por esta causa não se envergonha de os chamar irmãos, porque todos somos de um. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Portanto, era necessário que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos. Bem então, em sua natureza humana, quando ele estava na terra, ele era de alguma forma diferente do que você é em sua natureza humana esta noite? Alguns na congregação responderam que não. Queria que todos na casa tivessem dito não em voz alta. Vocês são tímidos demais. A palavra de Deus diz isso, e devemos dizer que é assim, porque há salvação apenas nisso. Não é suficiente dizer dessa maneira. A salvação de Deus para os seres humanos reside exatamente nisso. Não devemos ser tímidos em relação a isso de forma alguma. A nossa salvação está lá, e até lá chegarmos, não temos total certeza da nossa salvação eterna. É aí que ela está. Em todas as coisas convinha-lhe ser feito semelhante aos seus irmãos. Para quê? Para que ele possa ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas relacionadas a Deus, para fazer reconciliação pelos pecados do povo. Pois por ter ele mesmo sofrido quando tentado, é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então você não vê que a nossa salvação reside exatamente aí? Você não vê que é exatamente aí onde Cristo vem até nós? Ele veio até nós exatamente onde somos tentados. E foi feito como nós exatamente onde somos tentados. E é nesse ponto que nos encontramos com Ele. O Salvador vivo contra o poder da tentação. Agora, o 14º versículo do 4º capítulo de Hebreus. Vendo, pois, que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, foi tentado em todas as coisas. Ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos como eu sou, se ele não estivesse em todos os pontos como eu estou desde o início. Portanto, era necessário que ele fosse feito em todos os pontos como eu, se ele vai me ajudar onde eu preciso de ajuda. Eu sei que é ali mesmo que eu preciso, e eu sei que é ali mesmo onde eu consigo. Graças ao Senhor, aí é onde Cristo está, e aí está a minha ajuda. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado. Duas negativas aqui. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado. Então, o que temos do lado afirmativo? Temos um sumo sacerdote que pode ser tocado com os sentimentos de nossas fraquezas, minhas enfermidades, suas enfermidades, nossas enfermidades. Ele sente minhas fraquezas? Sim. Ele sente suas fraquezas? Sim. O que é uma enfermidade? Fraqueza, vacilação, fraqueza. Isso é suficientemente expressivo. Temos muitas delas. Todos nós temos muitas delas. Sentimos as nossas fraquezas. Graças ao Senhor. Há alguém que também as sente, sim, não apenas as sente, mas é tocado com o sentimento delas. A palavra toque vai além de ser alcançado com nossas fraquezas. Envolve sentir como sentimos. Ele sente como nós sentimos, é verdade. Mas além disso, ele é tocado, isso é, ele é eternamente afetado. A sua simpatia é despertada. Ele é tocado pela ternura e afetado pela simpatia, e ele nos ajuda. Isso é o que realmente é dito nas palavras. Tocado com a profundidade do sentimento de nossas fraquezas. Graças ao Senhor por um Salvador assim. Mas eu digo novamente, ele não pode ser tentado em todos os pontos como eu, a menos que ele estivesse em todos os pontos como eu desde o início. Ele não poderia sentir como eu sinto, a menos que ele esteja onde estou e como estou.
Em outras palavras, ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou e sentir como eu sinto, a menos que ele fosse exatamente eu mesmo. A palavra de Deus diz, em todos os pontos exatamente como nós somos. Vamos estudar isso mais a fundo. Há coisas que vão te tentar fortemente, que vão te puxar com muita intensidade, as quais para mim são apenas uma suave brisa em um dia de verão. Algo vai me afetar profundamente até me derrubar, mas não vai te afetar de forma alguma. O que fortemente tenta um pode não afetar outro. Então, para me ajudar, Jesus deve estar onde eu possa sentir o que sinto e ser tentado em todos os pontos onde eu poderia ser tentado com qualquer poder. Mas como coisas que me tentam podem não te tentar de forma alguma, e coisas que te afetam podem não me afetar de forma alguma, Cristo tem que estar onde você e eu estamos, para enfrentar todas as tentações de ambos. Ele deve enfrentar todas aquelas que você encontra e que não me afetam, e também todas aquelas que eu encontro e que não afetam você. Ele tem que ocupar o lugar de nós dois, não há outra opção a considerar. Então há o outro homem. Há certas coisas que tentam nos derrubar, mas não afetam a ti nem a mim de forma alguma. Então Jesus tem que assumir todos os sentimentos e a natureza de mim mesmo, de você mesmo, e o outro homem também, para que ele possa ser tentado em todos os pontos, como eu sou e como você é, e como o outro homem é. Mas quando você, eu e o outro homem somos acolhidos nele, quantos isso abrange? Isso envolve toda a raça humana, e isso é exatamente a pura verdade. Cristo estava no lugar, e ele tinha a natureza de toda a raça humana, e nele se encontraram todas as fraquezas da humanidade. Para que todo homem na terra que possa ser tentado encontre em Jesus Cristo poder contra a tentação. Para cada alma que está em Jesus Cristo, há vitória contra todas as tentações e alívio do seu poder. Essa é a verdade. Vamos analisar isso de outro ângulo. Há um no mundo, Satanás, o Deus deste mundo, que está interessado em ver que somos tentados o máximo possível. Mas ele não precisa empregar muito de seu tempo, nem muito de seu poder e tentação para nos fazer ceder. O mesmo estava aqui, e ele estava particularmente interessado em fazer com que Jesus cedesse à tentação. Ele tentou Jesus em todos os pontos em que poderia ter tentado me fazer pecar, e tentou em vão. Ele falhou completamente em fazer com que Jesus consentisse em pecar em qualquer ponto no qual eu possa ser tentado. Ele também tentou Jesus em todos os pontos em que ele já tentou você, ou pode tentar, para te fazer pecar, e ele falhou completamente. Isso se aplica a nós dois, e Jesus venceu em todos os aspectos, tanto em você quanto em mim. Mas quando ele tentou Jesus em todos os pontos em que tentou tanto você quanto eu e falhou, assim como falhou completamente, ele teve que tentá-lo mais do que isso. Ele teve que tentá-lo em todos os pontos em que tentou o outro homem para fazê-lo ceder. Satanás fez tudo isso também e também falhou completamente. Assim, Satanás teve que tentar, e ele tentou Jesus em todos os pontos que ele já teve que tentar em mim, e em todos os pontos que ele já teve que tentar em você, e também em todos os pontos que ele teria que tentar em outro homem. Consequentemente, ele teve que tentar Jesus em todos os pontos nos quais é possível uma tentação surgir em qualquer homem da raça humana. Satanás é o autor de toda tentação. E ele teve que tentar Jesus em todos os pontos nos quais ele já teve que tentar qualquer homem. Ele também teve que tentar Jesus em todos os pontos nos quais é possível para Satanás levantar uma tentação. E em tudo ele falhava o tempo todo, sem nunca desistir. Graças ao Senhor. Mais do que isso, Satanás não só teve que tentar Jesus em todos os pontos onde ele já teve que me tentar, mas ele teve que tentar Jesus com muito mais poder do que ele já teve que exercer sobre mim. Ele nunca teve que se esforçar muito ou usar muito de seu poder na tentação para me fazer ceder.
mas tomando os mesmos pontos, em que já tentou me fazer pecar, ou teria que tentar me fazer pecar, ele teve que tentar em Jesus esses mesmos pontos, com muito mais poder do que ele já tentou em mim para me fazer pecar. Ele teve que tentar com todo o poder que ele conhece, mas falhou novamente. Graças ao Senhor. Assim você é livre em Cristo. Ele também teve que testar Jesus em todos os pontos que afetam o outro homem, com todo o seu poder satânico, e mesmo assim, ele falhou. Graças ao Senhor. E em Cristo o outro homem é livre. Portanto, ele teve que tentar Jesus em todos os pontos em que a humanidade poderia ser testada e falhou. Jesus teve que ser testado com todo o conhecimento e astúcia que ele possui e falhou. Ele teve que tentar Jesus com todas as suas forças, em cada ponto específico, e ainda assim ele falhou. Então há uma falha tripla, sim, uma falha completa por parte do diabo em todos os aspectos. Na presença de Cristo, Satanás é absolutamente derrotado. E em Cristo somos vencedores sobre Satanás. Jesus disse: "O príncipe deste mundo vem e não tem nada em mim." Em Cristo, então, escapamos dele. Encontramos em Satanás um inimigo completamente derrotado e completamente exausto. Isso não quer dizer que não tenhamos mais lutas a enfrentar, mas quer dizer, e dizer enfaticamente e com alegria, que em Cristo lutamos a luta da vitória. Fora de Cristo lutamos, mas é tudo derrota. Nele nossa vitória é completa. Assim como em todas as coisas, nele somos completos. Mas, não se esqueça dessa expressão, é nele. Então, como Satanás esgotou todas as tentações que ele conhece, ou possivelmente pode conhecer, e esgotou todo o seu poder na tentação também, o que ele é? Na presença de Cristo, o que ele é? Impotente. E quando ele nos encontra em Cristo e então tenta nos alcançar e nos perturbar, o que ele é? Impotente. Louvai, alegremo-nos nisso, pois nele somos vitoriosos pela sua graça divina em Jesus Cristo, onde Satanás não pode prevalecer contra nós. Vamos ser gratos por isso. Nele somos completos.